Oi, pessoal, tô toda descabelada. E tô toda descabelada. É isso. Oi, pessoinhas. Então, eu. Meu nome é Renan, pra quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, porque eu compartilhar isso só com quem não conhece, então, whatever. Eu estava à toa aqui em casa, porque acabou minha aula e eu tava à toa. Já falei isso. E eu acabei de ler um livro, na verdade eu li hoje de tarde. Eu tava numa ideia básica de fazer um vlog literário que ainda não tem nome. Nem vai ter por um tempo. E eu não tenho câmera, então eu tô usando meu computador. Então caso a imagem seja esquisita, não repara, porque é o webcam de computador. Super simples, porque pode é isso. Só. E, enfim, eu tenho andado lendo bastante coisa, que não é da faculdade, porque eu ainda consigo arranjar tempo para essas coisas, não sei como. E às vezes eu fico querendo comentar, e às vezes faço resenha no Scooby, mas Scooby é o site de estante literária. Mas não sei, às vezes eu fico querendo compartilhar isso. Principalmente porque às vezes eu fico emprestando meus livros e as pessoas ficam pedindo, perguntando qual livro que é bom e qual não é. E dos livros que eu compro, alguns eu gosto, aí eu recomendo, outros eu não gosto tanto, eu não recomendo. E eu não consigo explicar totalmente por que eu não tô recomendando, por que eu tô recomendando, porque é muito grande a explicação. Então eu fiz o vídeo, vamos fazer o vídeo. E é isso. Então o primeiro que eu vou fazer é um que eu acabei de ler hoje de manhã, quando eu tava indo pra faculdade. Que é esse aqui, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Briggs. Acho que é assim que fala o nome dele. Foi publicado pela Leia. Essa aqui é a segunda edição que eu comprei na Bienal. E como é que é a história, mais ou menos? No livro, a gente tem o Jacob, que é um menino de 15, 16 anos. Ele é neto do Abe, ou Abraham, vocês que sabem o nome. E o que acontece? O Abe costumava contar histórias sobre a infância dele, mais adolescência. Sobre a infância dele num instituto de crianças peculiares. Aí ele falava da menininha que levantava, da gêmea que a outra gêmea só aparecia no reflexo da água, da menina que conseguia produzir fogo, do menino invisível, do menino que conseguia erguer a pedra enorme em cima da cabeça dele. E na infância dele e sobre os monstros também. E na infância do Jacob ele achava isso super legal, só que ele foi crescendo, foi ficando cético e parou de acreditar nessas coisas, achando que o avô tava maluco. Aí o avô falece, depois de um tempo ele fica sozinho, o avô fica sozinho na casa dele, e ele tava meio. Ele achava que estava meio cantando as ideias, por dizer que estava vendo monstros. E numa dessas o Jacob e um amiguinho dele saem procurando o avô e o encontram morto no meio da floresta. E o Jacob tem a sensação de ter visto o monstro. Então ele vai procurar o instituto da senhorita Peregrine pra tirar essa história limpo. E também porque como ele continua achando que o avô tava maluco, e ele deve estar maluco também, pra ter visto o tal do monstro, ele achava que se fosse pra lá, pra tal da ilha onde o instituto ficava, ele ia acaparar com essas coisas. E isso era só transtorno da cabeça dele. É claro que não é transtorno da cabeça dele, né? Ou não teria história. Seria uma vez sem graça. Então, indo pra minha opinião sobre o livro, assim. O que me chamou a atenção na primeira vez foi as recomendações do livro, porque na contracapa aqui, tem 3 recomendações. A do Rick Riordan, que é o autor de Percy Jackson, os livros, o filme. Tem do John Green, A Folha das Estrelas. E tem do Tim Burton, que está direcionando o filme desse livro. Que já sabemos que ou lá vem bomba, ou lá vem uma coisa muito boa, porque é Tim Burton. Então deve vir coisa boa. Então, tipo, com essas 3 recomendações eu fiquei tipo, nossa, deve ser um super livro. E eu achava que era livro de terror, porque, tipo, por causa dessa foto da capa e outras fotos também, vou chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem, as fotos que tem só na contracapa. Eu fiquei achando que era uma história de terror, porque tem todas essas imagens meio, como é que fala, perturbadoras. Então, eu tava esperando uma história pra assustar, só que não leiam um livro nessa expectativa, não é um livro de terror. Esqueçam isso, não é. É um livro de... é uma ficção comum. As crianças peculiares não são assustadoras, elas só são peculiares. É uma espécie de escola de mutantes
do Professor Xavier. É só isso. Nenhuma delas é assustadora. As únicas coisas assustadoras são os monstros. E o Jacob, quando encontra todas elas, aí tem a aventurazinha deles e tal. Só que assim, a única coisa que eu gostei de verdade no livro foram as fotos. É o diferencial do livro. Porque a história é meio fraquinha. Eu achei, pelo menos eu acho. Aí eu costumo ler resenha depois que eu termino os livros pra ter certeza de que eu não vou criticar uma coisa que todo mundo gostou e aí eu ser a do contra. E eu estou sendo a do contra, porque nas resenhas do Scooby, a maioria das pessoas gostou. Algumas pessoas comentaram que achou a história fraca, mas todo mundo gostou. E eu não tô dizendo que eu não gostei. Eu acho, quer dizer, eu não sei, eu achei um pouquinho chatinho. Mas eu acho que eu ainda recomendaria para as pessoas tentarem, porque não é uma história ruim, não é mal escrita, é muito bem escrita. As fotos acompanham bem a história, dá um complemento legal, fica meio que dá uma breve sensação de que é de verdade. Um outro livro que eu li e que tinha isso também é Abraham Lincoln e o Caçador de Vampiros, que também tem essa coisa de ter texto e foto junto. E fica uma sensação meio que você tá lendo uma coisa que aconteceu. Algumas fotos desse livro, não acompanham muito a narrativa, porque o autor descreve uma coisa, mas na foto parece uma um pouquinho diferente. Mas ainda é uma coisa legal de se acompanhar. E aí, assim, eu não procurei saber se era uma trilogia. Eu li em algum lugar que era, mas eu não tenho certeza. Eu posso confirmar depois. Se for, eu acho meio desnecessário. Eu acho que tipo, com mais alguns capítulos ele conseguia fechar a história, porque não me parece ter muita coisa pra se falar. E os personagens são bem legais. O Jacob é bem legal. Ele é meio preciso, mas ele é bem legal. A Emma é uma fofa, adoro ela, minha personagem favorita. A senhorita Peregrine é meio tantando as ideias. E o pai do Jacob eu me identifiquei totalmente, porque ele é escritor e não consegue terminar nenhuma das histórias dele. Me identifiquei totalmente. Então, se eu for dar uma nota pro livro, eu daria tipo uns 3,5, talvez. 3,5. Daria um 3,5. O que eu estou te contando é porque, tipo, a história, ela não é... Digamos que o livro vende uma coisa que não pega tanto assim. Tipo, no livro, a sinopse, as fotos, dava uma sensação de que você estava prestes de ler um livro de terror. Já começa aí, tipo, na lombar aqui, escreve assim: uma ilha misteriosa, um orfanato abandonado, uma estranha coleção de fotografias muito peculiares. Eu fiquei tipo, nossa, assustador. Não, quer dizer, não fui achando que é assustador. Mas eu tive a impressão de que a história seria. Principalmente por causa da primeira capa do livro, que é tipo um espelho e com várias mãos aparecendo. Eu fiquei tipo, é um livro de terror. Acabou. Livro de terror. Mas não é o caso. Então isso daí já tira meio pontinho dele. E os outros? Meio ponto. E o outro ponto é por causa da narrativa mesmo, da história. É uma história bem simplesinha, então se não fosse pelas imagens, seria um livro chato, sabe? Porque não é uma história impressionante. Você já sabe, é quase um clichê. Não é exatamente um clichê, porque não é como se você soubesse tudo o que vai acontecer. Mas quando você chega no final, você fica tipo, ah tá, é isso. Não fica uma sensação meio de vazio. Mas eu ainda indico pra ler. A edição da Leia eu achei linda de bonita, porque as fotos são são super claras. Vou botar numa página aqui pra vocês verem. Essa aqui, por exemplo. Você tem um menino que segura a pedra com uma mão só, um dos peculiares. E esse aqui, tecnicamente na descrição, é que ele teria um rosto atrás da cabeça. Só que aqui a gente tá trazendo a foto de que é só um rosto pintado, né? Mas de acordo com o Jacob, depois que ele encontra esse menino, ele realmente tem um rosto na parte de trás, na foto que parece pintado. Então, tipo, a impressão das fotos é super bem feita. A revisão não tem quase erro nenhum, nem de tradução, nem de digitação. Ou não tem, pelo menos eu não encontrei. E as folhas amareladas também, tipo, dando uma impressão de que o livro era antiguinho. Eu achei isso bem legal. Então, a edição da Leia é uma coisa que recebe nota 5. Tipo, perfeito. E é isso. Então, é um livro que eu recomendo com ressalvas. Recomendo com ressalvas. Mas se a pessoa gosta do gênero, já gosta do gênero de fantasia. Se ela não gosta, eu não sei se a pessoa iria curtir tanto assim, porque é uma história que o trunfo dela são as fotos, não é necessariamente narrativa.
Tanto que eu li em algum lugar de que o livro seria só um livro de fotos, que foi o autor que no meio disso tudo decidiu criar uma história no meio. Então, é isso. Esse é o meu primeiro vlogzinho literário. Ainda não sei se vou colocar no YouTube isso, então depois eu vejo essa parte. Então, eu vou fazer esse aqui bem rapidinho, porque eu tinha colocado no vídeo que não tinha nome o vídeo, o canal, que ainda está por nascer. Mas eu já pensei em um, se chama Curta Literário. Eu tenho que explicar o nome? Tem, né? Tem que explicar o nome. Por quê? Porque, como vocês perceberam, eu não prolongo muito na explicação. Então, e como eu não pretendo botar vários livros em um vídeo só, porque eu não leio tantos livros assim ao mesmo tempo, então eles são curtinhos, aí eu pensei em curta literária. Por que eu tô explicando isso? Enfim, esquece. Se você gostou, você aperta curtir no YouTube. Se você não gostou, você aperta não curtir. Se você está vendo isso pelo Facebook, você compartilha, ou comenta, ou curte. Só me deixem felizes e saibam que vocês viram. Não sejam fantasmas. E se você estiver no YouTube, você pode comentar lá também e se inscrever para atualização e tal. E é isso. Tchau.